Oi, turma, eu aqui de novo, né? Voltei agora para falar sobre a ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Na videoaula passada, a gente falou um pouco sobre alimentandos, não foi isso? E agora nós vamos falar sobre a ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas. Todos os dados, pessoal, para o preenchimento dessa ficha estão lá nos informes de rendimentos, entregue pelos empregadores, ou seja, entregue pelas empresas. Toda empresa ela tem a obrigação de, ao finalizar um período, ao finalizar o ano, ela gerar todos os informes de rendimentos dos seus funcionários e entregar a eles, principalmente aqueles que têm a obrigatoriedade de declarar imposto de renda. Então, essas pessoas devem pegar esses informes de rendimentos e preencher sua declaração de imposto de renda, ou levar para um contador preencher, ou levar para algum amigo preencher a sua declaração de imposto de renda. Então, todos os dados eles vão estar lá na ficha, lá no informe de rendimentos que você recebeu da empresa. Lembrando o que eu falei anteriormente, né, nas primeiras aulas, se você saiu de uma empresa no meio do ano, se você foi demitido ou pediu para sair da empresa no meio do ano, lembre de pegar os informes de rendimento dessa empresa também. Então você tem que ter todos os informes de rendimentos das empresas que você trabalhou durante aquele ano. Se trabalha em 2, 3 empresas ao mesmo tempo durante um ano, isso é comum acontecer com professores, então você vai pegar o informe de rendimento de todas essas empresas, sejam elas públicas ou privadas. Nessa ficha, pessoal, nós temos duas abas. Uma aba para o titular e uma aba para o dependente. Mais uma vez, eu falo na mochilinha, né? Se eu coloquei alguém como meu dependente, esse dependente ele vem com o bônus e o ônus. Então, um erro comum que a gente observa na declaração de imposto de renda, no preenchimento da declaração de imposto de renda, é que as pessoas colocam dependentes, mas esquecem de colocar a renda desses dependentes. E aí acham que fez a declaração toda correta. Eu escutei isso várias vezes de pessoas que fazem suas declarações de imposto de renda, ela mesma faz, ela me dizendo que eu coloco minha esposa, ou então eu coloco meu marido como dependente, mas eu não coloco o rendimento dele, porque ele só ganha um salário mínimo, ou então ele só ganha um salário e meio, ele não está obrigado a declarar, então, consequentemente, eu não preciso colocar o rendimento dele. Alerto mais uma vez, engana-se. Se você coloca a pessoa como dependente, tudo que aquela pessoa tiver de despesas dedutíveis e também de rendimentos deve ser colocado na declaração de imposto de renda. Porque senão, pessoal, era bom demais para o contribuinte. Eu posso colocar tudo que diminui o valor a pagar do meu imposto, ou que traz imposto a restituir para mim, mas eu não coloco o que aumenta o imposto a pagar. A Receita não ia deixar isso não ia ficar. A Receita não ia deixar você usar o bônus sem usar o ônus, não. Ou seja, lembra da mochilinha. Tudo daquele dependente vai com você. Então, tudo dependente deve ser colocado na sua declaração. Então, vamos lá para o nosso programa de imposto de renda. Vamos lá para a ficha. Falando isso, eu vou com vocês para a ficha. Vamos. Aqui está a ficha de alimentandos, né, que a gente já tinha preenchido na última videoaula, e agora nós vamos para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas. Eu já coloquei aqui alguns dados, pessoal, lembrando que isso são dados fictícios. Eu estou utilizando aqui, criando algumas situações, então todos esses valores, esses dados aqui são dados fictícios. Vocês vão preencher aí com os dados reais de cada um de vocês na hora de enviar a declaração de imposto de renda de vocês. Então eu preenchi aqui
como se essa pessoa ela tivesse aí dois rendimentos. Vamos dizer que é um professor e esse professor ele deu aula um mês em uma instituição, lá em 2019, e aí depois ele passou no concurso público e hoje ele só dá aula lá na Universidade Federal do Cariri, nossa querida UFCA. Então, eu vou colocar aí, eu tive que cadastrar, nesse exemplo que eu criei, eu tive que cadastrar aí dois informes de rendimentos, porque ele saiu de uma empresa, esse professor, então, ele pegou o informe de rendimentos dele lá, na rescisão, e aí ele entrou em outra instituição, em outra empresa, e aí pegou o informe de rendimentos dele também, do ano lá de 2019. Vou clicar aqui na primeira escola aqui que eu criei, né? Só para vocês verem. Se eu não tivesse criado, eu ia em novo. Vou lá em novo, né? Quando eu clico em novo, a aba que aparece é essa. E aí, ele me pede o CNPJ, o CPF ou CNPJ da fonte pagadora. Então, eu vou digitar aqui o CNPJ, o CPF ou CNPJ da fonte pagadora, de quem está me pagando. Digitei aqui o CNPJ da fonte pagadora, ele me pergunta qual o nome da fonte pagadora. E aí, qual a razão social dessa fonte pagadora? Todas as informações, pessoal, vão estar lá no informe de rendimentos. Eu criei uma situação aqui, então ficou escola, universidade para todos. Não sei nem se existe essa escola, eu criei aqui, pessoal. É uma simulação. E aí eu botei aqui o valor de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, ou seja, o valor que ele recebeu durante o ano, R$ 1.031,17. Por que R$ 1.031,17, Solane? Porque na situação hipotética que eu criei, essa pessoa só trabalhou um mês lá nessa escola. Então tá lá, o salário dele nesse mês era R$ 1.031,17. Ganhava por hora a aula, tá lá o valor. Contribuição previdenciária oficial. Eu criei aqui um valor, inventei. R$ 82,49. Mas lembrando, esses valores vão estar todos lá no informe de rendimentos. Naquele que eu mostrei lá na primeira aula. Imposto retido na fonte. Não teve nada nessa situação porque ele não atingiu o teto mensal, que é de R$ 1.903,98. Então não teve nada de imposto retido na fonte. Aí eu criei um valor de 13º proporcional, no valor de R$ 300, e o imposto de renda aí sobre o 13º, vamos dizer que não teve, né? Porque também não atingiu aí, eu vou zerar aqui. E aí eu dou OK. E a primeira situação, bem tranquilo, pessoal, isso tudo com base no informe de rendimentos. O segundo passo é a mesma coisa, eu vou lá em novo, vou colocar o CNPJ da fonte pagadora, no caso aqui, no exemplo que eu estou dando, é a UFCA, a fonte pagadora, então coloco aí o nome da fonte pagadora, Universidade Federal do Cariri, UFCA, o valor aí também, que são valores que eu criei, rendimentos recebidos durante o ano dessa pessoa, R$ 47.568,52. Eu criei aí. Valor das contribuições previdenciárias no ano foram de R$ 5.138,64. O imposto retido na fonte, R$ 7.510,31. 13º salário, R$ 4.432,75. E o IRPJ sobre o 13º, R$ 482,27. Lembrando, pessoal, todos são valores fictícios que a gente foi colocando aí, mas esses valores você encontra onde? Na ficha lá do informe de rendimentos que você recebeu da empresa. E aí dá OK. Então, pessoal, está preenchido minha ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular. Outra observação que eu faço, caso você tenha importado a declaração pré-preenchida, que Paulo falou lá no início das aulas, mostrando a vocês que vocês podiam importar a declaração pré-preenchida, esses campos aqui já vão estar preenchidos. Aladim, na pré-preenchida,
é garantido, vai estar aí todos os rendimentos que eu recebi durante o ano? Calma, nem todos. Por que nem todos? Porque pode ser que você trabalhou para alguma empresa e a empresa não enviou a receita ainda, ou por displicência, sei lá, ou porque não informou mesmo, não informou a DIF, que é uma declaração que as empresas enviam para a Receita com todos os rendimentos recebidos daqueles funcionários. Se a empresa não tiver informado a DIF, no período que você está transmitindo sua declaração, mesmo na declaração pré-preenchida, os valores não vão ser puxados. Então, cuidado com isso. Muita gente pensa, eu puxei a pré-preenchida, estou garantido, não vou cair na malha de jeito nenhum. Cuidado, porque se a empresa não informou e aí você preencheu com base na pré-preenchida, você mesmo sabendo que tem outros rendimentos, aí diz, como não está aparecendo aqui, a Receita não vai saber não, eu não vou colocar não. Não façam isso, pessoal. Não façam isso. Por quê? Depois a empresa vai enviar a DIF e você vai cair na malha. Ou então você vai ser autuado e vai pagar multa e juros. Então, busque sempre trabalhar dentro da legalidade. E não façam comparações com terceiros. É muito comum a gente observar pessoas aí dizendo, fulano ganha mais do que eu e todo ano dá imposto a restituir. Eu ganho menos e dá a pagar. Só a gente vai ver que essa situação vai depender, a gente já está vendo aqui na realidade durante o curso, que a situação de ter imposto a restituir ou a pagar depende de várias coisas, depende de quantidade de dependente, depende de alimentantes, depende de despesas dedutíveis. Então, só pelo rendimento, eu não tenho como fazer comparação. Eu teria que pegar a declaração de imposto de renda dessas duas pessoas e fazer um comparativo a fundo e dizer, essa daqui teve imposto a restituir por causa disso e daquilo. Essa daqui teve imposto a pagar por causa disso e daquilo. Então, não tem como comparar uma com outra. Mas voltando aqui para a aba rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Nós preenchemos os rendimentos recebidos do titular. Mas vocês estão vendo aqui em cima que existe outra aba, dependentes. Se não precisasse, pessoal, colocar os rendimentos do dependente, não existiria essa aba. Essa aba ela só existe porque é necessário eu colocar os rendimentos do dependente. E aí eu vou preencher ela aqui com os rendimentos de dependente. Clico lá em novo. Ele me pergunta qual dependente é. Por que ele me pergunta qual? Eu coloquei 2 lá. Tem fulano de tal e tem Francisca, não sei das quantas. Eu vou dizer que esse rendimento aqui é de Francisca, não sei das quantas. Vou colocar o CNPJ da fonte pagadora. Coloquei o CNPJ. Aqui eu vou colocar a razão social da fonte pagadora. Criei aqui um nome, empresa Pague Bem. Vou colocar os rendimentos recebidos por esse dependente. Vou criar um valor aqui também. Vou colocar aqui vou criar um valor aqui de contribuição. Isso aqui tudo são valores fictícios, né, que eu estou criando agora, pessoal. Vou dizer aí que teve imposto retido. Vou criar aqui algumas situações, né? Então, pessoal, coloquei aqui. De onde é que eu vou tirar esses valores? Do informe de rendimentos do meu dependente. Se eu cadastro o dependente, eu preciso que ele traga os informes de rendimentos para me colocar na declaração de imposto de renda. Então, eu pego o informe de rendimentos do meu dependente e aí eu preencho. Do mesmo jeito que eu preencho o meu, preencho o do dependente. Coloquei aqui, dei OK.
Então, nós temos aqui o informe de rendimentos do meu dependente, né? E aí, cadastrei ele. Então, cadastrei o titular, os rendimentos tributáveis do titular e os rendimentos tributáveis do dependente. Tranquilo, galera? Então, a gente está vendo aí na aba de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, é só isso. É tranquilo. São mais observações aí. Observação de colocar o meu e do meu dependente. Beleza, galera? Vamos lá. Até a próxima aula.